A nossa aula sobre os transtornos mentais comuns, com foco em ansiedade, apreensão, estresse, na atenção primária. A gente vai agora para a parte 2. Depois que a gente passou pela introdução e pela parte de psicofármacos, de terapias não farmacológicas, a gente vai agora se debruçar sobre as subdivisões dos transtornos ansiosos. Vamos começar pela parte do transtorno de ansiedade generalizado, transtorno misto ansioso-depressivo e o transtorno de pânico, diferenciando o ataque do pânico. Em relação ao TAG, transtorno de ansiedade generalizado, lembre-se lá no rastreamento que a gente fez aquela pergunta: você diria que está com os nervos à flor da pele, muito preocupado e ansioso com tudo, ou se sentindo no limite? Se o paciente responde sim, aí você vai nortear, balizar a sua investigação. Aí você faz mais 2 perguntas. Durante as últimas 4 semanas, você se sentiu incomodado por estar se sentindo sempre assustado, preocupado ou tenso na maioria do tempo? E você frequentemente está tenso, irritado ou está tendo problemas de sono? Se sim, você está muito provavelmente lidando com um TAG, certo? O TAG ele tem um quadro clínico arrastado, progressivo e flutuante, muitas vezes acentuado por preocupações que mudam com o tempo e com a adição de novos eventos estressores. O estresse acentua o quadro e seus sintomas, então ele faz parte do quadro clínico, e esses sintomas eles não podem ser explicados por substâncias ou por doenças clínicas, como o hipertireoidismo. Como critério diagnóstico para o TAG, nós temos ansiedade e preocupação excessivas na maioria dos dias pelos últimos 6 meses, a dificuldade de controlar a preocupação, e o foco da ansiedade ele não está restrito a aspecto específico. Não é só o trabalho, não é só a questão social, a questão emocional. Você tem esses sintomas e a gente tem que associar com as 3 sintomas acessórios. Pelo menos 1 para criança, mais 3 para adultos. Inquietação, fatigabilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular ou alteração do sono. Como tratamento do TAG, nós temos preferencialmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, não todos, os que são considerados efetivos é o escitalopram, a paroxetina, a sertralina, e, de uma maneira geral, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, portanto, na nossa prática do dia a dia, mais a venlafaxina e a duloxetina. Como segunda linha, nós temos a imipramina, como eu já tinha citado antes, os benzodiazepínicos, a trazodona e a buspirona. Como terceira linha, nós temos a psicoterapia, o TCC. E é uma coisa que é importante frisar, que nos grandes ensaios, a psicoterapia combinada com a farmacoterapia não se mostrou superior à farmacoterapia sozinha. Então, ela é uma opção em pacientes refratários, com baixa adesão ou com outras comorbidades psiquiátricas, tá certo? E outras psicoterapias não se mostraram eficazes de maneira consistente. Em relação ao transtorno misto ansioso-depressivo, ou como já está com a nova nomenclatura do DSM-5, outros transtornos depressivos com sofrimento ansioso. Ele, no DSM-4, ele estava caracterizado num capítulo à parte, como transtorno misto ansioso-depressivo. No DSM-5, ele foi incorporado no capítulo de transtornos depressivos, no tópico outros transtornos depressivos, com o especificador sofrimento ansioso. Só que, como ele possui um CID-10 próprio, que a gente acaba utilizando muito, a gente vai aprofundar ele um pouco mais, tá certo? Ele é um quadro clínico, ele tem um transtorno mental, que ele não fecha critério nem para transtorno depressivo, nem para transtorno ansioso, mas por mais que não feche critério, existe sofrimento e impacto na funcionalidade, tá certo? Isso é importante, porque você tem que sempre saber se é um transtorno ou se não é transtorno, né? Em relação aos sintomas, os sintomas ansiosos e depressivos, eles são leves a moderados, então não fecha critério para nenhuma das 2 doenças, nenhum predomina de uma maneira geral. Nós temos o humor disfórico, ou seja, a sensação desagradável, aquela coisa ruim, aquela sensação subjetiva de que vai... inquietação do paciente, aquela irritação do paciente. Isso é persistente ou recorrente e que dure pelo menos 4 semanas, tá certo? Nós temos associação com sintomas autonômicos, como palpitações, tremores, sudorese, dispepsia suspirosa, sensação de boca seca ou estômago embrulhado. E o paciente nunca
fechou critério, nunca recebeu um diagnóstico prévio, nem para transtorno depressivo ou transtorno ansioso. Ele nunca recebeu diagnóstico, nunca fechou critério para nenhuma delas. E mesmo assim apresenta sintomas recorrentes, persistentes. Nós temos aí como critério diagnóstico a alteração do humor, a disforia, por pelo menos 4 semanas, mais pelo menos 4 sintomas acessórios, quais sejam diminuição da atenção ou branco na mente, alteração do sono, fatigabilidade, irritabilidade, preocupação, choro fácil, hipervigilância, pensamentos catastróficos do futuro, pessimismo generalizado sobre o futuro, baixa autoestima, sentimento de inutilidade. Então, nos transtornos mistos ansiosos e depressivos, como primeira linha, nós temos os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Como segunda linha, nós temos os inibidores seletivos, a fluoxetina, a sertralina ou a paroxetina. Nós temos os tricíclicos com seu representante a clomipramina, a mirtazapina, ou associado ao benzodiazepínico como adjuvante nas primeiras 4 a 6 semanas. Isso adicionado de psicoterapia, TCC ou orientada pelo Insight, e adicionado de mudanças de estilo de vida. Os transtornos mistos ansiosos e depressivos, eles têm um grande risco de evoluir para o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, que é um transtorno que não fecha o diagnóstico para uma depressão maior, mas que é crônico por mais de 2 anos, com grande impacto na funcionalidade e que tem uma resposta muito pior às nossas terapias. Em relação aos ataques de pânico, o que é um ataque de pânico e o que é o transtorno de pânico? Bom, em relação ao ataque de pânico, ele é no seu quadro clínico, é um medo ou desconforto muito intenso que tem um início súbito, que chega a seu pico dentro de 10 minutos e que se dissipa depois de alguns minutos. Mas eles podem durar até meia hora, tá certo? E além dessa sensação muito intensa de medo, existem pelo menos 4 outros sintomas associados. O medo de morrer, o medo de enlouquecer ou perder o controle, sensações de realidade, estranhamento, desrealização, o desligamento de si mesmo, despersonalização, a pessoa fica dopada achando que é um sonho, que não é com ela, dor, desconforto torácico, tontura, sensação de instabilidade ou desmaio, sensação de sufocação, ondas de calor ou calafrios, náuseas ou desconforto abdominal, sensações de anestesia ou parestesia, palpitações ou taquicardia, sensação de falta de ar ou asfixia, sudorese ou tremores. Um paciente que chega em um ataque de pânico para você, você tem que fazer um manejo, tá bom? Os ataques de pânico eles podem ocorrer de 2 maneiras principais. São os previsíveis, esperados. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia à aranha encontra uma aranha, é previsível, é esperado que ela tenha um ataque de pânico. E tem o ataque de pânico que está mais relacionado aos transtornos ansiosos, principalmente ao transtorno de pânico, que é aquele que é o espontâneo ou inesperado, que é o episódio de pânico que acontece sem nenhuma causa muito clara. Nesses pacientes, é importante sempre reforçar a psicoeducação, reforçar que o caráter é passageiro do episódio de pânico, eles não têm uma repercussão clínica importante, não se morre de ataque de pânico, tá certo? A maioria das vezes, só o suporte não farmacológico é o suficiente. Você acalma o paciente, controla a hiperventilação, que causa parestesia das extremidades e também causa sofrimento ao paciente. Mas caso os sintomas passem de 15, 20 minutos ou se passam de 30 minutos, a gente pode indicar um benzodiazepínico de ação rápida, tá certo? E o que é o transtorno de pânico? Bom, transtorno de pânico é aquela pessoa que respondeu sim àquela sua pergunta de rastreio. Você teve alguma crise ou ataque de ansiedade em que de uma hora para outra você se sentiu muito assustado, ansioso ou desconfortável? Se ele responde sim, aí você pergunta, você teve mais de um episódio? A pior parte dessas crises veio dentro de minutos, ou seja, nos primeiros 10 minutos, e você já teve uma crise, um episódio, e que passou um mês seguinte vivendo com medo de ter outras crises, ou com medo das consequências, passar vergonha, morrer? Se sim, nós temos aí o transtorno de pânico. Para uma dica para você, a diferença do ataque de pânico do transtorno de pânico é que o ataque de pânico, a pessoa tem um pânico em relação a um contato com uma aranha, com agulha, enfim. E o transtorno do pânico, a pessoa tem medo de ter medo, ela tem medo de ter o ataque de pânico. E aí é isso que tem o transtorno do pânico, tá certo? São ataques de pânico recorrentes, espontâneos, e pelo menos um dos ataques de pânico eles evolui com uma preocupação
persistente com os ataques adicionais, a pessoa fica com medo de ter medo, com medo de ter ataque. Existe ter a preocupação com os ataques, aquele medo de perder o controle, ter um ataque cardíaco, ter uma convulsão. Existe uma alteração significativa do comportamento, uma resposta adaptativa disfuncional ou desadaptativa, como é chamada. Por exemplo, uma pessoa que deixa de fazer atividades físicas ou de ter interações sociais com medo de ter um novo ataque num shopping ou numa praça. Então a pessoa evita de uma maneira patológica aquelas situações as circunstâncias que tiveram um ataque de pânico, tá certo? Em relação ao ataque de pânico, nós temos como terapia de primeira linha os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, de uma maneira geral todos, ok? Dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, preferencialmente como primeira linha a venlafaxina. E nós temos aqui no transtorno de pânico a psicoterapia como primeira linha, isso é importante, a TCC. Como segunda linha, nós temos um fármaco mais a TCC, e aí pode ser tanto os fármacos de primeira linha, como ou o tricíclico, como a clomipramina, ou um benzodiazepínico, ou um imal, tá certo? E como terceira linha, nós temos a gabapentina, a bupropiana e, de uma maneira geral, antipsicóticos, tá certo, pessoal? E por hoje a gente terminou a primeira e a segunda parte dessa aula sobre ansiedade, estresse e apreensão e atenção primária. Até uma próxima oportunidade, pessoal.